Presidente, muito obrigado. Muito obrigado, deputado Flavinho. Pela ordem de chegada agora aqui, a deputada Margarida Salomão chegou bem cedo aqui, a primeira deputada que chegou, e depois a Dorinha, e depois passar para o Henrique. Deputada Salomão, por gentileza, por obséquio. Então, bom dia, ainda é bom dia. Deputado Carimbão, que preside a essa audiência, quem eu cumprimento, inclusive como meu colega, né, na frente dos parlamentares católicos dessa casa. Eu quero cumprimentar também o doutor Paulo Gabriel, representando o MEC, quero cumprimentar o doutor Tony Reis, a doutora Lia, o doutor Miguel, o senhor Hermes, né, que participam conosco dessa discussão. Quero dizer que eu respeito profundamente as crenças emitidas pelos senhores deputados, as enunciações feitas pelos participantes da mesa, mas isso não me impede de fazer alguns posicionamentos aqui com muita clareza. Em primeiro lugar, ideologia de gênero é de fato uma proposição extraordinariamente infeliz, porque leva a supor que na escola haja qualquer outra coisa que não seja uma formação ideológica, de um perfil ou de outro. Historicamente no Brasil, o perfil é machista, racista, patriarcal, antifeminista. Então, se há um movimento na sociedade para desconstruir esta ideologia, e com toda certeza este movimento também tem uma natureza ideológica, isso é absolutamente legítimo, porque, afinal de contas, na escola, o que efetivamente nós temos é uma disputa de ideologia, sendo, inclusive, a tentativa de desconstrução da ideologia centenária que preside a escola, um movimento minoritário. Então, eu primeiro queria dizer isso como professor. Toda formação escolar é ideológica, não há nenhuma que não seja. Toda formação educacional tem uma proposição formativa. Então é impossível abrir mão disso. O que não quer dizer, doutor Miguel, que a escola deva ser partidária. Isso de forma alguma. As políticas educacionais são políticas de Estado. No caso público, quem tem escola particular é outra história, é outra esfera. Mas no caso da educação pública, o que se busca implementar são políticas públicas, que efetivamente não podem ter matiz partidário. E eu quero dizer que as políticas que presidem a educação brasileira, elas são suprapartidárias. Porque hoje, o que nós temos na escola é alguma coisa que vem se construindo desde a redemocratização do Brasil. Isso inclui os esforços feitos desde a época da presidência Sarney, todo o período da presidência Fernando Henrique Cardoso, e chegam aos governos do PT. Não há uma descontinuidade, vamos dizer, absoluta, em termos de concepções nessa construção da educação brasileira. Quero dizer mais que a Conferência Nacional de Educação, ou o Fórum, que são independentes do Parlamento, são autônomos na sua condição de proposição, aliás, devem sê-lo, porque se forem meramente uma câmara de rebatimento do que diz o MEC ou o que diz a Câmara, são inclusive desnecessários. E as escolas também, nós defendemos isso, está na LDB, as escolas têm uma natureza de autonomia na sua gestão. Isso é próprio da escola. Se a escola não tiver autonomia, a escola está morta. O que não quer dizer, evidentemente, que se deva pregar na escola, por exemplo, nazismo. Ou qualquer coisa que contrarie a Constituição brasileira. A Constituição brasileira, ela é maior do que o Plano Nacional de Educação. E ela é absolutamente clara na sua definição de que nós devemos, nas políticas educacionais, lutar contra qualquer tipo de discriminação. Então, isso dito, eu quero dizer que eu me sinto fortemente contemplada pela fala da professora Lia. Até porque eu sou, como ela, professora universitária. Ela é antropóloga, eu sou linguista. O que ela disse é aquilo que é considerado
ciência na universidade, não na universidade brasileira. Isso é o que vem se acumulando como conhecimento científico em termos internacionais. E isso há coisa de mais de 100 anos, se nós formos pensar nos termos disciplinares da antropologia, das ciências sociais. Eu estudo, professor Miguel, a linguagem. A linguagem, sem sombra de dúvida, uma capacitação biológica da espécie. Descartes até a tinha como a capacidade distintiva dos homens frente aos outros animais. A linguagem é uma capacidade universal, biológica. Qualquer criança que não seja submetida a algum tipo de privação muito violenta do ponto de vista social, que não tem um problema biológico, ela desenvolverá a capacidade de falar. Entretanto, são mais de 6 mil línguas que nós falamos no mundo. Se eu estivesse falando em russo, é bem possível que a maioria de nós, que eu não conseguisse me fazer entender. Então, essa relação entre biológico e social e cultural é uma complexidade que não pode ser linearizada de uma forma rudimentar. Não se pode imaginar que aí nós vamos ter uma determinação biológica ou uma determinação social. O corpo humano, até a forma que nós temos de nos comportar, é construída socialmente. E isso é ciência. E isso me espanta que nós tenhamos um embate anticientífico, que eu acho que é legítimo, porque, afinal de contas, as várias formas da convicção democrática, né, são inteiramente defensáveis. Essa é a casa, exatamente, da diversidade. Mas eu me pergunto, até onde vamos com isso? O doutor Miguel disse também sobre o fato de que nós não devemos apresentar uma hipótese científica na escola. Olha, não, bom, então o que não deve presidir, talvez, a formação. O Estado não deve se comprometer com uma hipótese. Muito bem, mas eu quero lhe dizer que a educação moderna é inteiramente comprometida com a ciência. Eu quero... Não, estou falando do ponto de vista público. A senhora não me entendeu o que eu disse. Eu disse, o Estado não pode se comprometer oficialmente com uma hipótese científica. Isso concerne às universidades, ao sistema educacional, então, não o Estado. Pois é, eu quero lhe dizer que o Estado, como sendo o principal propositor das políticas educacionais, ele acaba se comprometendo, sim, por exemplo, eu vou lhe dizer, nós ensinamos na escola que a Terra se move em torno do Sol. Nós ensinamos na escola que a Terra se move em torno de si mesma. Nenhuma lei diz isso, deputada. Quando? Eu quero dizer que é isso que fazemos. E isso foi considerado, há coisa de 400 anos atrás, uma heresia. Em 1992, quando se comemorava os 350 anos da morte de Galileu, o Papa João Paulo II pediu perdão a Galileu, em nome da Igreja Católica. Pediu perdão ao sofrimento e à perseguição que infligiu a Galileu. Eu pergunto, quanto tempo será que nós vamos demorar para pedir perdão às mulheres, aos homossexuais e aos transgêneros? Simplesmente porque nós não queremos fazer aquilo que nós estamos endossados cientificamente para fazer. Muito obrigado.